espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Ellen, atualmente sou professora da Escola Municipal Olga Benário e mais uma vez estarei com vocês ministrando a disciplina de Pesquisa e Produção de Texto, PPT. Essa é a nossa 10ª aula e vamos relembrar o gênero textual do texto instrucional. Vamos começar? Espero que vocês já estejam com o caderno em mãos, o copo de água ao lado, concentração e muita atenção na nossa aula de hoje. Bem, na aula de língua portuguesa, vocês já estudaram sobre esse gênero textual, que é o texto instrucional. Como o nome já diz, instrucional vem da palavra instrução, que significa instruir, orientar de como fazer determinada coisa. O texto instrucional tem algumas características principais. Vamos relembrá-las? De olho aí na sua telinha. Primeira característica principal: esses textos apresentam informações sobre procedimentos, passos ou regras. Procedimento, ou seja, de como proceder na montagem de um móvel, por exemplo. Passos, quais são os passos a passos de fazer uma receita culinária ou regras de um jogo. E por isso, como o texto instrucional tem como função instruir sobre determinada coisa, a linguagem ela tem que ser objetiva e clara. Já pensou você fazer uma receita, for ler um texto dando as instruções de como fazer essa receita que você tanto quer e a linguagem ser meio confusa ou não ser objetiva, fica fazendo rodeios, não fala diretamente, você vai ficar aí meio que em dúvida se você está fazendo o passo a passo corretamente. Por isso, nos textos instrucionais, é muito importante que a linguagem ela seja objetiva e clara. E como a linguagem ela é objetiva e clara e o texto instrucional tem como função instruir um procedimento, um passo a passo a se fazer ou uma regra de um jogo, por exemplo, os verbos utilizados serão no modo imperativo. Lembra o que é o modo imperativo? É aquele modo verbal que tem a função de dar ordem, de ter uma persuasão, persuadir uma pessoa. Ou seja, o que é persuadir? É fazer com que alguém faça aquilo que você quer que essa pessoa faça. Por exemplo, temos aí na TV alguns exemplos de dos verbos no modo imperativo. Siga, leia, jogue. Você não vai para dizer para a pessoa, por exemplo, quando ela vai montar um rack na sua casa. Você pode colocar essa tábua na posição vertical. Não. O que vai dizer? Coloque a tábua na posição vertical. Ou seja, está dizendo que você tem que fazer dessa forma. Esse é o modo imperativo. É dar uma ordem, instruir de como se deve fazer. Nos exemplos mais à frente, que vocês vão ver, nós vamos ter vários verbos no modo imperativo, que é uma característica forte desse gênero textual, do texto instrucional. Acompanhem comigo os exemplos. Uma pipa, por exemplo. Quando você vai confeccionar uma pipa, você vai comprar os materiais, está dizendo lá tudo o que você precisa para fabricar aí a sua pipa.
Agora observe o modo de fazer, como fazer. Olha aí os verbos: recorte, cole, faça, passe. Todos os verbos no modo imperativo, instruindo como você deve fazer essa pipa. Outro exemplo são as regras de jogos. Temos aí 2 exemplos de jogos: a trilha do alfabeto e temos também a brincadeira do passa-anel. Esse passa-anel, quando eu era criança, nós brincávamos muito nas escolas e sempre ouvíamos as instruções de como brincar corretamente com os outros colegas. Temos também um jogo que muitos de vocês gostam bastante, que é o Free Fire. Quando você vai jogar esse jogo, você fica atento quais as regras do jogo, quais são os procedimentos. Então você vai seguindo as instruções que são passadas para você, para que você se saia muito bem ao jogar o Free Fire. E além de jogos, além de montagens, nós temos também as tradicionais receitas culinárias, que é um exemplo clássico do texto instrucional. Temos aí o exemplo, por exemplo, do brigadeiro. Muitos de vocês gostam bastante desse brigadeiro, não é mesmo? Temos aí os ingredientes, então já é um procedimento do que você tem que comprar. E temos o modo de fazer. Observe o verbo misture. Então não vai gerar dúvida. Está dizendo que você vai ter que misturar todos os ingredientes numa panela e colocar essa panela para ferver em fogo brando. Temos aí outro exemplo de verbo no modo imperativo. Bem, relembraram então as principais características do texto instrucional? Vamos lá comigo, juntos e juntas? Temos o procedimento, passo a passo, ou as regras de como fazer determinada coisa. Além disso, a linguagem ela tem que ser clara e objetiva. E os verbos usados geralmente serão no modo imperativo, que é para dar uma ordem, persuadir uma pessoa a fazer aquilo que você quer que ela faça. E agora chegou a nossa hora de produzir. A proposta da aula de hoje é você verificar com a sua família uma receita tradicional. Geralmente as famílias têm uma receita tradicional que fazem no final de semana, quando todos estão reunidos. Pode ser um frango assado com batata, ou pode ser uma torta de frango. E aí você vai perguntar a alguém da sua família qual é essa receita tradicional e tentar fazer. Ou então, se não tiver a receita tradicional na sua família, você pode pensar naquele alimento que você goste muito, pesquisar os ingredientes e o modo de fazer e tentar fazer também. Agora, se a culinária, ir para a cozinha, não é muito o seu forte, você também pode pensar em confeccionar dobraduras ou origamis e seguir o passo a passo de como fazer uma dobradura, por exemplo. Ou você pode, por exemplo, verificar o passo a passo, as instruções de como fazer uma pipa. Eu sei que muitos de vocês gostam de soltar pipa e além de soltar pipa, você também pode fazer a sua própria pipa. Eu lembro que há alguns anos eu trabalhava em uma outra escola e nós tivemos a oficina de confecção de pipas. Então eu não tinha ideia de como fazer uma pipa e ouvíamos as instruções do professor, que tem bastante conhecimento sobre pipas, e nós mesmos fizemos, juntamente com os alunos e com as alunas,
as nossas próprias pipas. Então, se você puder comprar o material e gostar muito de soltar a pipa, que tal confeccionar a sua própria pipa seguindo as instruções dos procedimentos, do passo a passo de como fazê-la, ok? Bem, a nossa aula está quase chegando ao fim. Além dessa proposta de produção ou de uma receita, ou de fazer uma dobradura, origamis ou uma própria pipa, você pode pensar em alguma coisa que você goste muito e verificar o passo a passo, as instruções de como fazer. Lembrando que todo o nosso material está disponível na plataforma Palmas Home School ou pode ser retirado também na sua escola na versão impressa. E quer uma instrução da nossa aula de hoje? Antes de vocês responderem as questões da plataforma, aquelas atividades online ou chamadas também de atividades de monitoramento da aprendizagem, estude, faça todas as atividades antes de você fazer a atividade online, porque assim você vai ter mais chance de acertar o maior número possível de questões. Às vezes você está com pressa ou não quer ler o material, não quer estudar, não quer responder primeiro no caderno, corre lá na plataforma ou no seu material impresso, já responde aquelas questões de qualquer jeito ali e aí você acaba tendo acertos mínimos. Então, a instrução da nossa aula de hoje é: estude todo o material antes de responder as atividades online. Combinado? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Estudem bastante, muita atenção nas aulas. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.